Fala pessoal, beleza? Como vocês estão? Tudo certo? Galera, no vídeo de hoje falaremos um pouquinho mais sobre equação logarítmica. Mas antes, caso você não seja inscrito aqui no canal, se inscreva, deixe seu like e ative as notificações. E uma outra coisa, temos um Instagram, nome @canal_exatas. Por lá nós postamos as principais notícias aqui do nosso projeto, além também de alguns reels, então dê uma olhadinha por lá. E agora temos o TikTok, que o nome também é @canal_exatas. Pessoal, são recadinhos a gente começar a nossa aula de equação logarítmica. Como o próprio nome já diz, um conteúdo base para essa aula é a parte de logaritmos. E para isso, eu quero dizer a definição, a condição de existência e as propriedades logarítmicas. Então, dê uma olhadinha aqui nas aulas aqui do canal, já temos esses conteúdos, outras videoaulas que foram gravadas antes, e depois que você assistir aquilo tudo, venha para essa aula aqui para você entender um pouco mais de equação logarítmica. Assistiu? Viu? Então, bora começar. Pessoal, o que são as equações logarítmicas? Elas são basicamente equações que têm logaritmos. E elas podem ser de três principais tipos. E um deles você já viu, que é a parte de definição logarítmica. Se você se lembra, eu comentei com você que o logaritmo era basicamente uma equação exponencial disfarçada. A gente poderia pegar essa estrutura do logaritmo e escrever em uma forma de equação exponencial. Pois bem, isso aqui é uma equação que envolve o logaritmo. Logo, esse é o primeiro tipo de equação logarítmica que a gente tem. Então, se eu tivesse um log de a na base b igual a x, eu poderia reescrever isso sendo b elevado a x é igual a a. A gente fazia aquele processo do coração. b elevado a x tem que ser igual a a. E esse é o primeiro tipo de equação logarítmica. Aqui abaixo trouxe alguns exemplos. Primeiro deles, log de 8 na base 2 é igual a x. Perceba que eu posso reescrever isso aqui da seguinte forma. 2 elevado a x tem que ser igual a 8. Repara que agora eu caí numa equação com uma incógnita. E essa incógnita é o cara que eu quero descobrir, o x. Perceba que eu posso reescrever 8 a partir de 2 ao cubo. Isso aqui é igual a 2 elevado a x. Repara que as bases já são iguais. Para tudo ser igual ao outro, falta somente que os expoentes sejam iguais. Então, x vai ser igual a 3. Esse é o nosso primeiro exemplo, bem fácil, a gente já viu isso. Agora, outro exemplo, dessa vez com a incógnita na nossa base. Perceba que é a mesma coisa, a definição. X elevado a 2 tem que ser igual a 25. X ao quadrado tem que ser igual a 25. Perceba que aqui, pessoal, eu posso pegar esse quadrado que está aqui, elevando o x, e passar para o outro lado em forma de raiz. Então vai ficar x é igual a raiz de 25. A raiz de 25, se você lembra bem, ela é 5. Só que aqui tem um detalhe. Lembra que quando é raiz quadrada de um número, não é apenas a raiz positiva, como também a raiz negativa? Veja bem, poderia ser tanto mais ou menos 5. Até mesmo porque se eu dissesse que o x era igual a 5, 5 ao quadrado é igual a 25. Agora, se x fosse igual a menos 5 ao quadrado também é igual a 25. Ou seja, aqui eu tenho duas raízes, mais ou menos 5. Só que aí eu quero que você lembre da aula de logaritmo, que é muito importante, onde a gente falou da definição de logaritmo. E a definição, eu te disse uma coisa muito importante, condição de existência. Na condição de existência, eu te falei que o a, que era o logaritmando, tinha que ser um valor que era maior que zero, ou seja, um valor que era positivo. Eu te falei também que a base tinha que ser um valor maior que zero e diferente de 1. Então, pessoal, se x fosse igual a menos 5, perceba que a base não poderia ser menos 5, porque isso ia violar a condição de existência do logaritmo. Então, a base só pode ser mais 5. Tome cuidado. Sempre que você achar um valor aqui, confira, joga aqui dentro e veja se está batendo de acordo com a condição de existência. Beleza? Então, nesse caso aqui, x só pode ser igual a 5. Tranquilo? Agora, esse exemplo aqui é um pouquinho mais algébrico, mas a mesma coisa. 3 elevado a 1 tem que ser igual a 2x mais 2. Essa aqui é a base da definição de logaritmo. Repara uma coisa, 3 elevado a 1 é 3. Perceba que eu posso pegar esse mais 2 e passar para o outro lado como menos 2. Isso tudo é igual a 2x. Repara que 3 menos 2 é 1. Isso é igual a 2x. Posso pegar esse 2 que está multiplicando x e passar para o outro lado dividindo? Ficaria 1 sobre 2 é igual a x. Agora perceba uma coisa, descobri o valor de x. Acabou? Não. Jogue aqui dentro. Veja se condiz com a condição de existência.
Perceba que se x for meio, ficaria assim, ó, 2 vezes meio mais 2, aqui dentro do logaritmando. Perceba que esse 2 pode cortar com esse 2, aí ficaria 1 mais 2. 1 mais 2 é 3. Repara que o logaritmando seria, portanto, igual a 3. E, pessoal, deixa eu fazer uma pergunta aqui. 3 é um número maior que 0? É. Se é um número maior que 0, está dentro da condição de existência, acabou, tudo certo. X, portanto, é igual a meio. Agora, esse aqui também, pessoal, apesar de não parecer, é o primeiro tipo de equação logarítmica. Lembra que a gente viu lá na aula de propriedades logarítmicas que uma soma entre dois logaritmos pode ser escrita como a multiplicação dos seus logaritmandos. Ou seja, eu posso reescrever esse cara aqui, ó, colocando tudo na mesma base, log na base 21, e multiplicando esses dois rapazes que estão aqui, os dois logaritmandos. 3 vezes x mais 6. Ou seja, o log de 3 vezes x mais 6, na base 21, tem que ser igual a 1. Só que aí, pessoal, só quero uma coisinha aqui que está me dando um pouquinho de incômodo, é que se eu escrever desse jeito aqui, para quem está vendo seus cálculos de fora, pode achar meio confuso. O seu professor, por exemplo, ao corrigir sua prova, se ele vê escrito dessa forma, ele pode se incomodar. E por que isso? Perceba que quando eu escrevo dessa maneira aqui, parece que é apenas log de 3 na base 21 que está multiplicando x mais 6. Se eu escrever dessa forma, não parece que o x mais 6 está dentro do logaritmando. Então, para que você coloque tudo dentro do logaritmando, bota isso aqui, ó, entre chaves. E por que entre chaves, Abel? Porque você já utilizou os parênteses aqui dentro. Lembra? Parênteses, chaves, colchetes. Então, como já usamos os parênteses, para indicar que tudo isso parte do logaritmando, use aqui, ó, os colchetes, tá bom? Só a regrinha aqui de cita matemática para que teu professor não desconte nota na tua avaliação, beleza? Agora, vamos lá. Mesma coisa, definição. 21 elevado a 1 tem que ser... 21 elevado a 1 tem que ser igual a 3 vezes x mais 6. Repara que 21 elevado a 1 mesma coisa que 21, então não vou escrever o elevado a 1 ali. É igual a 3 vezes x mais 6. Perceba que eu posso pegar esse 3 que está multiplicando e passar para o outro lado dividindo. Então ficaria 21 sobre 3 é igual a x mais 6. Repara que 21 sobre 3 é 7, que é igual a x mais 6. Perceba uma outra coisa. Eu posso pegar esse 6 que está somando, passar para o outro lado subtraindo. Ficaria 7 menos 6 igual a x. X, portanto, seria igual a 1. E aí o seguinte, pessoal. Acabou? Não. Joga aqui dentro e confira se está batendo de acordo com a condição de existência. Perceba que aqui, pessoal, eu posso dizer que esse cara aqui, ó, que x, se for igual a 1, vai ficar 1 mais 6. 1 mais 6 é 7. Então aqui ficaria log de 3 na base 21 e aqui log de 7 na base 21. Repara que aqui dentro o logaritmando virou 7. 7 é maior que 0? É. Atendeu a condição de existência? Atendeu. Portanto, o x de fato é igual a 1. Beleza? Muito importante, pessoal, sempre joguem na condição de existência, tá? Isso é fundamental para você não errar alguma besteirinha durante a sua prova. Beleza? Bom, agora bora para o nosso segundo tipo de equação logarítmica. Talvez a sua prova pareça algo parecido com isso aqui. Log de Azão na base Bzinho e log de Bzão na base Bzinho. Pessoal, pensa aqui comigo. Eu estou te afirmando que esses dois logaritmos eles são iguais. E perceba que os dois estão na mesma base. De um lado da equação você tem log na base Bzinho e do outro lado você também tem log na base Bzinho. Se eles têm que ser iguais, logo os seus logaritmandos têm que ser iguais também. Concorda comigo? A base aqui já é igual. Para todos os dois serem iguais, falta só os logaritmandos também serem iguais. Portanto, A vai ser igual a B. Aqui embaixo trouxe exemplo para vocês. Log de 2x menos 3 na base 3 é igual a log de 4x menos 5 na base 3. Bora resolver isso aí. Perceba que os dois já estão log na base 3, log na base 3. Para que tudo isso seja igual, falta só o logaritmando de cada um ser igual também. Logo, 2x menos 3 tem que ser igual a 4x menos 5. Perceba que eu posso pegar esse 2x e passar para o outro lado como menos 2x, e esse menos 5 passar para o outro lado como mais 5. Ficaria então 5 menos 3 é igual a 4x menos 2x. Perceba uma coisa, 4x menos 2x é 2x.
E 5 menos 3 é 2. Posso pegar esse 2 que está multiplicando, passar dividindo. 2 sobre 2 é igual a x. X, portanto, seria igual a 1. Acabou, Abreu? Não acabou. Pessoal, se você na sua prova comentasse que x é igual a 1 e deixasse assim a resolução, estaria errado. Sabe por quê? Olha aqui comigo. Se x fosse igual a 1, será que realmente ia atender à condição de existência do logaritmo? Perceba uma coisa. X sendo 1 ficaria, nesse primeiro logaritmando, 2 vezes 1 menos 3. 2 vezes 1, 2. Menos 3 ficaria menos 1. Log de menos 1 na base 3. Pessoal, lembra que o logaritmando ele não pode ser um valor negativo, tem que ser um valor positivo? Pois bem, 1 não pode ser o valor de x, pessoal. Isso aqui não pode ser. E aí outra coisa, olha aqui do outro lado também. 4 vezes 1, menos 5. 4 menos 5, menos 1 também. Repara que nenhum dos dois deu certo. E nenhum dos dois atingiu a condição de existência. Portanto, pessoal, x não pode ser igual a 1. E como isso aqui é uma equação, eu estou te afirmando que o valor de x é igual a 1, não é? X não pode ser nenhum outro valor senão 1. Se 1 não deu certo e não pode ser nenhum outro valor, logo você tem que o conjunto solução desse cara aqui, ó, a solução dessa equação logarítmica é igual a um conjunto vazio. Não tem solução. Você também poderia escrever dessa forma aqui, ó, solução igual a um zero cortado. Isso aqui está falando que não tem uma solução, justamente porque fere os princípios da condição de existência caso x fosse igual a 1, que seria a única solução possível para isso. Tá bom? Bom, agora bora para o nosso segundo exemplo. O que eu sugiro? Pausa a aula, perceba que aqui está uma coisinha meio diferente, uma pegadinha. Pausa a aula, faça por si mesmo, depois continua o vídeo. Pausou? Fez? Então, bora lá. Bom, a primeira coisa que eu quero que você perceba é que eu posso reescrever esse 9 sendo 3 ao quadrado. E aí, sendo 3 ao quadrado, eu posso usar uma propriedade que você viu na aula de propriedades logarítmicas que vai ajudar a gente na hora da resolução. Veja só. Vai ficar então log de x menos 2 na base 3 é igual a log de x mais 4 na base 3 ao quadrado. Repara que eu posso usar aquela propriedade de tombar. Eu posso pegar esse 2 que está elevando 3 e tombar por baixo. Então vai ficar log de x menos 2 na base 3 é igual, repara como eu tomei por baixo, ficaria 1 sobre 2 vezes log de x mais 4 na base 3. Agora, pessoal, quando a professora passou essa questão para a gente em sala de aula, essa questão inclusive veio dela, obrigado, professora. Professora Ale, brigadão. Quando a professora fez essa questão aqui em sala, ela passou para a gente, muitas pessoas travaram justamente nesse passo aqui da resolução. Não sabiam mais o que fazer, tentaram pensar que agora poderia igualar entre os dois lados aqui, só que tinha esse meio atrapalhando. E aí a professora fez uma sacada assim que realmente foi genial, que é o seguinte, lembra daquela propriedade que de tombar? Não é que a gente fez agora, mas tombar por cima. Por exemplo, se eu tivesse log de A na base B e esse A tivesse elevado ao número n, o que eu poderia fazer é pegar esse n e eu poderia tombar para o outro lado. Então ficaria n vezes log de A na base B. Se eu posso fazer isso aqui, se eu posso dizer que isso é igual a isso, significa que eu posso tanto pegar esse cara e jogar para cá, ficando n vezes log de A na base B, quanto eu posso pegar esse n e jogar para cá, ó, colocando ele no expoente do logaritmando. Eu posso fazer esse processo inverso. E perceba que aqui eu tenho meio que multiplica log de x mais 4 na base 3. Ou seja, eu posso pegar esse meio e jogar para cá como expoente do logaritmando. Então vai ficar da seguinte maneira. Log de x menos 2 na base 3 é igual a log de x mais 4 elevado a meio, que é esse cara que a gente acabou de tombar, que a gente fez o processo inverso de tombar, na base 3. Perceba, pessoal, que quando eu tenho alguma coisa elevada a meio, é a mesma coisa de calcular a raiz quadrada desse cara. Portanto, ficaria log de x menos 2 na base 3 é igual a log da raiz quadrada de x mais 4 na base 3. Repara que agora sim, dos dois lados, temos que as bases são iguais. Então, para que tudo fique igual, é só a gente igualar os logaritmandos. Portanto, vai ficar x
menos 2 é igual a raiz, deixa eu fazer a raiz bonitinha aqui, de x mais 4. Perceba que, como eu tenho aqui que é uma equação, tudo que eu fizer de um lado, eu devo fazer no outro. Então, se eu quero tirar essa raiz quadrada, uma coisa que eu posso fazer é elevar esse cara ao quadrado e o outro lado ao quadrado também. Então, vai ficar x menos 2 ao quadrado, que é igual a raiz de x mais 4 ao quadrado. Perceba que esse 2 vai cancelar com a raiz quadrada. E perceba que aqui eu vou ter a presença de um produto notável. Caso você não se lembre como é que faz o produto notável, inclusive, caso você queira que tenha uma aula aqui no canal de produtos notáveis, deixa aqui nos comentários. Mas você pode fazer pelo método prático. Você pode saber que x menos 2 ao quadrado é a mesma coisa que x menos 2 vezes x menos 2. E aí você pode fazer chuveirinho e tudo mais, dá um pouco mais de trabalho. Por isso que existem os produtos notáveis. Então, eu vou partir do pressuposto que você já sabe produtos notáveis e vou fazer aqui por isso, tá bom? Então vai ficar da seguinte forma. Como é o quadrado da diferença de dois termos, vai ficar o primeiro ao quadrado, menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo. Isso tudo igual ao que sobrou do outro lado, que é x mais 4. Perceba que esse rapaz aqui, ó, menos 2 vezes x, menos 2x. Menos 2x vezes 2 é menos 4x. X ao quadrado menos 4x, mais 2 ao quadrado, 4. Igual a x mais 4. Perceba que se eu pegar esse mais 4 e jogar para o outro lado como menos 4, esses dois caras aqui eles vão acabar cancelando. Então eu posso cortar esse com esse. Posso pegar esse x que está aqui e jogar para o outro lado, subtraindo. Então vai ficar x ao quadrado menos 4x menos x. Como o lado do outro lado não sobrou nada, é igual a zero. Perceba então que ficaria x ao quadrado menos 5x igual a zero. Isso aqui, pessoal, é uma equação do segundo grau incompleta. Se uma equação incompleta do segundo grau, ela apresentar duas soluções. E como é equação incompleta, você não precisa fazer Bhaskara. Você pode pensar daquela outra forma. Pensa aqui comigo. Eu posso jogar o x aqui em evidência, não posso? Então ficaria x que multiplica x menos 5. Repara que caso eu faça aqui o chuveirinho, é a mesma coisa que esse outro cara. Fator comum em evidência. Perceba uma outra coisa. Esse cara e esse outro rapaz aqui que está entre parênteses estão se multiplicando. Ou seja, um produto entre dois fatores tem que ser igual a zero. Para que alguma coisa vezes outra seja igual a zero, um desses elementos tem que ser zero. Ou seja, ou esse cara aqui é zero, porque zero vezes qualquer coisa é zero, ou esse outro cara aqui é zero. Então eu vou ter que esse primeiro aqui, ó, esse primeiro fator aqui, eu vou chamar de x1, é igual a zero, ou esse outro cara aqui, ó, x2 menos 5 é igual a zero. Repara que eu poderia pegar aqui, ó, x2 menos 5, né, igual a zero. Eu poderia pegar esse menos 5 e passar para o lado como mais 5, e aí ficaria, portanto, x2 igual a 5. Ou seja, eu tenho aqui dois caras, 2x, dois valores possíveis para x. Tanto sendo 0, quanto também 5. Agora, acabou? Não acabou. Lembre-se que você tem que colocar aqui, ó, para que você veja a condição de existência. Perceba uma coisa, se x for 0, aqui vai ficar 0 menos 2, e você vai ter que, o nosso logaritmando vai ficar menos 2. O logaritmando, ele nunca e jamais pode ser um valor negativo. Isso vai acabar interferindo na condição de existência. Agora, caso x seja 5, perceba que ficaria 5 menos 2, que é 3. Portanto, o logaritmando desse cara aqui ficaria positivo, então tá certo. E repara que desse resultado ficaria 5 mais 4, e 5 mais 4 é 9. 9 é um valor maior que 0. Ou seja, para que quando x seja 5, dá certo. Portanto, o nosso conjunto solução é igual a 5. Perceba então, pessoal, que sempre que você fizer os valores de x e conseguir encontrar os valores de x, é muito importante que você os jogue aqui dentro e veja se a condição de existência bate ou não bate. Se bater, perfeito, é o conjunto solução. Se não bater, está fora do conjunto solução. Tá bom? Agora, bora para o nosso terceiro e último caso de equação logarítmica. Bom, agora também pode aparecer na sua avaliação um tipo de equação logarítmica que seja totalmente diferente das duas últimas anteriores,
que não seja nem assim, de modo que você possa igualar somente os logaritmandos, e de modo que também não seja assim, que você pode fazer através da definição. Talvez seja algo parecido com isso aqui. Veja bem, eu tenho que log de x na base 4, mais log de 4 na base x é igual a 5 meios. Perceba que eu não consigo pegar esse cara, jogar para o outro lado, e ele vai igualar as bases, porque a base de um e de outro é diferente. Perceba que eu não consigo fazer isso. E até mesmo teria esses 5 meios aqui atrapalhando. Só que eu quero que você saiba de uma propriedade que a gente já viu. Inclusive, quando aparecer algo bem diferentão assim, você tenta pensar em alguma propriedade que você já viu, tá bom? Isso é muito importante. E eu quero que você se lembre de uma propriedade que você viu na última aula que a gente fez de propriedades logarítmicas, que era aquela que era mudança de base. Perceba que aqui eu tenho base x e aqui base 4. E aqui o valor logaritmando 4. E aqui eu tenho exatamente o inverso. Eu tenho que aqui é x e que aqui é 4. Eu te mostrei em uma das observações da aula de propriedades logarítmicas que quando você tem o inverso, ou seja, aqui meio que está trocado de posição, você queira trocar os dois de posição, você pode reescrever isso aqui sendo 1 sobre, e agora trocar esses dois rapazes aqui, ó, de posição. Então ficaria log de x na base 4, e eu depois copio o resto da equação logarítmica. É igual a 5 meios. Contudo, isso aqui é basicamente um macete, tá? Caso você esteja treinando para algumas provas como o PAS, o Programa de Avaliação SEAD da UNB, ou até mesmo o Enem, algumas provas militares, é importante que você saiba desse macete. Porque se aparecer aqui trocado, uma coisa que você pode fazer é já escrever assim, ó, 1 sobre e inverter ali embaixo os dois caras, a base e o logaritmando. Só que isso aqui surge a partir da propriedade de mudança de base. Veja bem, eu tenho aqui base x, eu quero mudar para base 4. Algo que eu posso fazer é o seguinte, log de 4 na base x tem que ser igual. Se eu quero mudar para a base 4, eu vou escrever aqui em cima e embaixo log na base 4. Eu vou pegar esse rapaz aqui, jogar aqui em cima, esse cara aqui jogar aqui embaixo. Então vai ficar log de 4 na base 4 e log de x na base 4. Perceba que log de 4 na base 4 é 1. Se isso aqui é 1, embaixo vai sobrar log de x na base 4. Perceba que esse cara e esse cara são os mesmos. A única coisa que eu fiz foi inverter o logaritmando e a base de posição e colocar 1 sobre aqui em cima. Beleza? Então isso aqui é importante, é bom conhecer as propriedades logarítmicas, viu gente? Isso é fundamental para você conseguir resolver esses exercícios, tá bom? Agora perceba uma coisa, eu tenho aqui embaixo log no denominador. Aqui eu tenho 2, aqui eu tenho 1, que não está aparecendo nada, então é 1 ali embaixo. Perceba que é uma bagunça. E para eu resolver essa equação aqui, eu vou precisar fazer MMC. Só que aí você pode recorrer a um utensílio, a uma técnica, a um pensamento matemático, que é o seguinte, eu posso chamar log de x na base 4 de uma letra, k, por exemplo, e fazer o resto das operações, ver quais são os valores possíveis para cá, e depois eu posso substituir para ver quanto que vai ser o log. Isso a gente fez lá na parte de equações exponenciais. Lembra que a gente pegava, substituía por uma letra, e aí depois a gente refazia, substituindo de novo, ver qual que era o valor da letra? Bom, para não ficar tão confuso, vamos fazer aqui então. Eu posso chamar log de x na base 4 de k. E aí eu vou substituir nessa equação exponencial. Vai ficar k mais 1 sobre k é igual a 5 meios. Perceba que não mudou muita coisa, eu só substituí aqui. Agora repara que embaixo do k eu tenho 1 e eu posso fazer o MMC em toda a equação. MMC de k e de 2 é 2k. Então vai ficar 2k aqui, 2k aqui. Agora a borboletinha, né? 2k dividido por 1, 2k vezes k, 2k ao quadrado. 2k dividido por k, 2 vezes 1, 2. 2k dividido por 2, k vezes 5, 5k. Repare que eu posso cortar esse com esse, então eu vou ter 2k ao quadrado mais 2 é igual a 5k.
Repara ainda que eu posso pegar esse 5k e passar para o outro lado como menos 5k. 2k ao quadrado menos 5k mais 2 é igual a zero. Repara então que eu tenho uma equação do segundo grau. Uma equação do segundo grau, eu sei como resolve. Bhaskara. Primeiro, delta. Delta é b ao quadrado menos 4ac. Quanto vale o b aqui? Menos 5. Então ficaria menos 5 ao quadrado menos 4 vezes o a, perdão, que é 2, vezes o c, que é 2 também. 5 ao quadrado, 25. 4 vezes 2, 8. Vezes 2, 16. Repara que 25 menos 16 é 9. Portanto, o delta vale 9. Se delta vale 9, deixa eu jogar isso aqui para baixo, que eu não sei se vai ter muito espaço assim. Se o delta vale 9, a gente pode colocar lá em Bhaskara, não é? Como é k? Ficaria assim, ó. K é igual a menos b, que é menos o b, que é menos 5, mais ou menos a raiz do delta, sobre 2 vezes o a, que é 1, que é 2. Repara uma coisa, menos 5 é mais 5. Mais ou menos. Quanto vale delta? Vale 9, não vale? Raiz de 9 é quanto? 3. Sobre 2 vezes 2, que é 4. Perceba que 5... Perceba que eu teria aqui 5 mais ou menos 3 sobre 4. Repara então que eu teria dois valores, não é? Um que seria o mais e outro que seria o menos. Então eu teria K1, que é igual a 5 mais 3 sobre 4. E eu teria um outro que seria o K2, que seria 5 menos 3 sobre 4. Perceba uma coisa, 5 mais 3 é 8, dividido por 4, 2. 5 menos 3, 2, dividido por 4, meio. Acabou? Não. Eu encontrei os valores de k, pessoal. Eu não encontrei o valor de x que estava lá no logaritmo. Se eu quero encontrar o valor de x que está no logaritmo, e eu sei que ele é a mesma coisa que o k, eu posso substituir aqui e ver no que vai dar. Então tá. Perceba comigo. Quando K1, quando o K for... Quanto é que deu K1? Quando o K for 2, eu vou ter aqui log de x na base 4 vai ser igual a 2. Perceba então, pessoal, que isso aqui ó, é aquele primeiro tipo de equação exponencial, equação logarítmica. Eu posso pegar esse 4, aqui ó, posso pegar esse 4, elevar a 2 e igualar a x. Então vai ficar 4 ao quadrado é igual a x, x, portanto, é igual a 16. Agora, quando k for igual a meio, eu vou ter que log de x na base 4 é igual a meio. Aqui, mesmo princípio. 4 elevado a meio tem que ser igual a x. Então vai ficar 4 elevado a meio tem que ser igual a x. Eu te falei que quando o número é elevado a meio, é a mesma coisa de calcular a raiz dele. Então ficaria a raiz quadrada porque aqui é 2. Raiz quadrada de 4 é igual a x. Repara que raiz quadrada de 4 é 2. Portanto, 2 é igual a x. Então, pessoal, perceba que o x ele pode ser tanto 16 quanto também 2. Deixa eu só reescrever aqui, está dando uma agonia. X igual a 2. Então, perceba que x pode ser tanto 16 quanto 2. Acabou? Não. Eu descobri os valores de x. Agora eu tenho que substituir aqui para ver se daria certo. Perceba então que x pode ser tanto 16 quanto pode ser também 2. Perceba uma coisa. X aqui pode ser 16? Pode. Até mesmo porque é um número maior que zero. X pode ser 2 aqui? Pode, porque é um número maior que zero. X pode ser 16 aqui? Pode, número maior que zero é diferente de 1. X pode ser 2 aqui? Pode, porque é um número maior que zero é diferente de 1. Ou seja, as duas soluções que nós encontramos são válidas. Portanto, as duas fazem parte do conjunto de solução. Logo, conjunto de solução é igual a 2, 16. Beleza? Ficou meio desorganizado os cálculos, eu espero de coração que tenha dado para entender. E agora, a última observação da aula, tá, pessoal? Você pode ter alguns sisteminhas a partir dessas equações logarítmicas. Inequações é o tema da próxima aula. Você pode ter alguns sisteminhas com essas equações logarítmicas. E aí, eu trouxe um exemplo aqui para vocês, tá bom? Bom, aqui eu tenho que x mais y é igual a 240.
eu tenho que log de x na base de 18 menos log de y na base de 18 é igual a log de 11 na base de 18. Perceba logo de cara que aqui você tem uma subtração de dois logs. Então você pode reescrever isso aqui sendo a divisão dos logaritmandos de cada um deles. Ou seja, essa última equação aqui, ó, ficaria log da divisão de x por y na base 18 é igual a log de 11 na base 18. Perceba que caiu naquele segundo tipo de equação logarítmica, onde a gente tem um log na base 18 e outro log na base 18, e a gente pode agora igualar os logaritmandos. Então eu vou ter que x sobre y é igual a 11. Perceba então que agora eu tenho duas equações com x e y. X mais y é igual a 240 e x sobre y é igual a 11. Perceba que eu posso pegar esse y que está aqui e jogar para o outro lado ali, ó, multiplicando. Concorda comigo? X vai ser igual, portanto, a 11 vezes y. Se eu sei que x é igual a 11 vezes y, eu posso substituir aqui, ó, nesse valor de x. Então ficaria 11 vezes y, que é o valor de x, mais y, tem que ser igual a 240. 11y mais 1y é 12y, igual a 240. Posso pegar esse 12, passar voltado dividindo, y é igual a 240 dividido por 12. Perceba que 24 dividido por 12 é 2. Sobra um zero em cima. Então ficaria 2 com um zero, 20. Y é 20. Quanto que vale x? Repare que eu posso pegar aqui nessa primeira equação, ó. X mais y igual a 240. Y vale quanto? 20. Então x mais 20 igual a 240. Pego esse 20, está somando, passo subtraindo. Ficaria 240 menos 20. 240 menos 20 é 220, que é o valor de x. Portanto, x, o par ordenado, né, que ia compor essa solução, seria 220, 20. Essa aqui seria a resposta da nossa observação. Beleza? No mais, pessoal, é isso. Espero de coração que tenham gostado da aula. No mais, um forte abraço, fiquem bem, bons estudos. E lembrando que esse material aqui está na descrição. Fique com Deus, tudo de bom. Forte abraço. Valeu, galera. Bons estudos.